Oi, gente, tudo bem, gente? Graças a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo tão interessante da palavra do Senhor, sabe, gente? Eu estava ali meditando um pouco, né? Eu já conheço esse trecho, você também já conhece esse trecho da palavra do Senhor, né? Mas eu gostaria de compartilhar com você que é muito interessante. Está registrado a palavra de Deus lá em Josué, né? No capítulo 4, que nos fala o seguinte, que Deus havia dado a ordem para Josué para fazer o seguinte: já tinham caminhado 40 anos pelo deserto, né? Haviam saído já lá do Egito, haviam feito já aquela longa caminhada, né? Estavam já prestes a chegar à terra prometida, que era a terra de Canaã, gente. Mas o que me chama tanta atenção é o seguinte, é o ato de fé. Olha, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe quando você faz uma coisa e agrada a pessoa? Sabe? Você faz uma coisa, aí vai a pessoa se agrada de uma coisa que você tenha feito. Olha, para Deus é a fé, tá? Aí você fala, mas o que é fé? Fé, diz, lá aos Hebreus, nos traz a descrição do que quer dizer a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem, tá bom? Isto é a fé. Então me chama muita atenção, gente. Eu estou meditando na palavra de Deus, então eu vejo, sabe, aquele ato de fé ali. E ao meditar na palavra do Senhor, eu observei isso, sabe? Está escrito no livro de Josué, que o pessoal já havia caminhado lá pela terra, pelo deserto, né? Estava já quase chegando à terra prometida. Eles haviam passado o Mar Vermelho e agora passam o Jordão. Aí que me chama mais, também me chama a atenção, porque eles estão próximos já ao Jordão, próximos, né, ao Jordão, e Deus dá aquela ordem para Josué, que era para ele fazer o seguinte, ele falar para o povo passar, né, e aquela equipe de sacerdote, né, sacerdote do Senhor, povo de Deus ali, eles haviam sido escolhidos para isso, né, eles ficariam parados, todos parados, ali à beira do Jordão, parados, com a arca de Deus, parados. E todo o povo atravessaria o Jordão. Mas como que eles iam atravessar? De algum navio? Algum barco? Nadando? Olha, gente, aí entra um ato de fé. O que Deus falou para Josué fazer, então Deus garantiu de que ele agiria ali naquele momento. Então o que Josué faz? Ele está ali, né, todo o povo ali. Então a água, quando os sacerdotes colocam seus pés ali, à beira do Jordão, o que acontece? A água que está vindo, porque a água estava uma correnteza, sabe? O rio não estava com água parada não, sabe? Estava o rio cheio d'água e a água correndo, formando aquela corrente, indo, né? Indo, a água indo. Então ali o que acontece? Os sacerdotes estão ali, né? Com os pés ali próximo mesmo, aquele rio ali, a beirada do rio, e agora a água para. A água para lá, né? Daquela correnteza que estava vindo, no lugar exatamente onde os sacerdotes colocam os pés, né? Colocam os pés. Então aquela água chega até ali, vem aquela correnteza, vem, stop, para, né? E aquela água que estava correndo na direção do sacerdote ali, que já estava mesmo ali correndo, continuou correndo, sabe? Aquelas águas continuaram correndo, foram embora. E aquelas que vieram lá de cima para cá pararam. Então você já sabe que a conclusão qual foi, né? Ali o chão então ficou em chão, quase em chão seco. Porque aquela água continua correndo, né? Ali, e aquelas que vinham lá de cima pararam ali na direção. Olha, gente, meu Deus, Deus é tremendo no seu agir, gente. Deus fala assim, faça assim, venha agir dessa maneira. Olha, gente, é vitória na certa. Aí você pode falar, mas eu fiz o que Deus falou e presenciei derrota. Não é derrota, não. Com Deus não tem derrota, não. Porque Ele transforma a derrota em vitória. Deus tem sua maneira de agir, sabe? Então, aquela água para, forma aquela montanha de água lá para cima, né? E o que acontece? Ali então as pessoas enxergam o lençol, ou seja, a pessoa enxerga lá a água lá embaixo, o chão do rio, né? Vamos dizer assim. E aí o que acontece? Deus havia dado mais uma ordem ainda. Qual era? De 12 homens ali representando as 12 tribos, né, de Israel, para eles lá, pegarem cada um pega uma pedra. Então eles vão lá embaixo, pegam a pedra e o sacerdote ali.
Não podia sair dali, entendeu? Porque ele tava com compromisso de Deus ali com aquela obra, com aquele ministério, também com o povo, né? Então, eles estavam parados ali, a arca de Deus ali, tá? E eles vão lá embaixo, os homens, né? A representantes de cada tribo, né? Cada um representando uma tribo. Então, eles vão lá embaixo, gente, pegam do meio do Jordão, que tá em chão seco, e a água tá lá em cima, pronta para correr, sabe? A água estava pronta para continuar a sua correnteza lá, né? Mas ali, e eles vão lá embaixo. Gente, ali, o que eu acho admirável ali é que ninguém disse assim, ah, eu vou lá embaixo pegar aquelas pedras lá embaixo e se a água voltar? E se aquela água que está lá em cima parada, aquela montanha crescendo, a montanha crescendo a cada hora, mais ainda, né? Porque aquela que estava ali embaixo, na direção dele, foram embora. E aquelas estavam vindo lá de cima, estavam ali paradas e formando, continuam correndo, vindo, só que formando lá para cima. Gente, uma coisa tremenda o agir de Deus. E eu não vi ninguém falando isso. Não está escrito isso, que ninguém tenha falado isso. Ah, mas a água que está lá em cima pode voltar e a gente está lá embaixo, pegando as pedras, né? Gente, está cumprindo a ordem de Deus? Está cumprindo o que o Senhor falou? Então não tem que se preocupar, não. É crer no Senhor, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vejo aí esse ato de fé. Coisas tremendas, né, gente? Então, eles pegam aquelas pedras, né? Levam e vai ficar de testemunho lá para as gerações futuras. E eles iam levar lá para Canaã, levar lá para conduzir aquelas pedras, né? Depois colocar como testemunho, fazer um altar e seguindo aí a orientação de Deus, a ordem divina, sabe? E isso me chamou muita atenção, gente. E isso estou compartilhando com você, porque ainda que Deus fale, primeiro você precisa ter certeza que é uma coisa que vai agradar a Deus. Né? Tenha certeza que Deus tenha falado, porque Deus não para de falar, gente, né? Deus fala constantemente, de maneira tremenda e gloriosa, né? Então ele falou isso para eles, e eles então ali obedeceram. E o que me chamou também a atenção, depois a água voltou ao normal. Depois saiu todo aquele povo, os sacerdotes, inclusive, né? Também saíram ali e todos eles dali saíram também dali. E a água volta ao normal, tá? Aquele aguaceiro que estava lá em cima, preso lá em cima, volta ao normal, continua normalmente. Então, depois o sacerdote também sai dali, né? Então, todos atravessaram o Jordão. E o que me chama também a atenção é aqui, no capítulo 5, gente, de Josué, né? Que nos fala a palavra do Senhor falando que um anjo aparece a Josué. Um anjo aparece a Josué e diz para ele, lá no finalzinho, tô pegando só uns pedacinhos assim, senão nem o tempo. Então, fala para ele o seguinte, gente, olha o que ele diz para ele, olha, isso aí já, pegando lá na frente essa parte. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você vai dizer, mas o que tem a ver esse assunto? Né? No caso do Jordão já passou, né? Que a pessoa já atravessou o Jordão, tal. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês é o seguinte, que isso aí Deus falou para ele o mesmo que tinha falado para Moisés. Né? Porque Moisés foi um grande líder considerável, né? Perante o povo de Israel, gente. Você é considerado por Deus, sabe? Você passa a ser um com Jesus Cristo, então Deus olha para você como filho, chama você de filho por causa de Jesus Cristo, sabe? Então, aqui, quando Deus fala isso para ele, o anjo, né, vem e fala para ele isso, então nos lembra também o quê? Que um dia Deus falou isso para Moisés, do mesmo jeito. Tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que tu estás pisando é terra santa. Falou isso para ele, né? Porque um dia Deus tinha falado para ele ir falar com Faraó acerca do povo judeu, né? Que Deus queria libertar aquele povo, ainda que aquele povo nem quisesse a libertação, porque Faraó poderia ficar muito injuriado. Ah, vocês não querem sair daqui, vocês todos fortes aí, querem ficar lá louvando a Deus, adorando a Deus. Não, vai ser um prejuízo aqui no Egito. Eles entraram lá para saírem de lá, gente. Entraram no Egito para sair do Egito, sabe? Então, quando chegou a hora, era essa hora mesmo. Então o que acontece? Moisés, quando ia lá, Deus havia dado ordem para ele ir lá falar com o Faraó. Então, o que acontece? Antes, Deus teve uma palestra com ele, teve uma conversa, um diálogo com ele, né? Porque ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele, né? Então, ele estava apacentando o rebanho do sogro dele, aliás. Então, quando ele chega perante uma árvorezinha, né? Ali, aquela árvorezinha estava pegando fogo. Mas o interessante é que ela não se consumia.
sabe? Ela não se queimava, ela estava aquele fogaréu naquela árvore ali, tão pequenina, né? Mas ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele. Porque no deserto isso era quase que normal mesmo, por causa da quentura, né, ali. Então, mas que ela continuasse verde, era uma novidade. Então ele vai, gente, e chega lá perante aquela árvore e fala, olha o que está acontecendo, vou chegar perto e vou ver. Aí então Deus fala com ele, do meio da árvore, Deus fala com ele, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que tu estás é santo. E agora Deus fala desse mesmo jeito para Josué. Agora o anjo, né? Deus mandou o anjo falar isso para ele. Tire esse sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Ou seja, o que você está realizando, o que está fazendo, não é obra de ser humano, não. É uma obra divina. É uma coisa lá do alto, lá do céu, sabe? De que Deus confiou o ser humano para realizar aqui nessa terra. Mesmo estando sendo realizado aqui nessa terra, gente, era uma coisa divina. Era uma coisa de Deus. E diz a palavra do Senhor, né? Que muitas pessoas hospedaram em suas casas anjos, sem saber que eram anjos, sabe? Então é isso, gente, que Deus faz de maneira gloriosa, de maneira tremenda. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esta palavra de Deus, porque eu observo, é uma coisa de fé, sabe? É uma coisa mesmo sobrenatural. É Deus agindo aqui, né, na face dessa terra, Deus agindo de uma maneira ou de outra maneira e colocando você no meio disso. Você está sendo inserido no projeto de Deus, no agir de Deus. E isso é magnífico, gente, isso é tremendo, sabe? Deus poder contar, né, com o ser humano aqui na face dessa terra. Isso é, não sei o que pode ser comparado a isso. Nada, né, gente? Nada pode ser comparado a isso, né? E como se não bastasse, Deus manda então seu Filho Jesus Cristo para vir andar aqui, conversar conosco assim, sabe? Conversar conosco, sendo filho de Deus, sendo Deus. Ele estava à destra do Pai, saiu de lá e veio aqui tomando a forma humana, né? Mas também ele veio nos resgatar. Aí você fala, resgatar? Como assim? Resgatar a cada um da ira de Deus, sabe? Porque o que Jesus Cristo pagou lá na cruz, sabe? Ele pagou para o próprio Deus, sabe? Porque todos estavam sentenciados à ira eterna, sabe? Mas o amor de Deus falou bem alto, gente. E continua falando alto, sabe? Então Deus age de uma maneira e de outra, mas assim, algumas estratégias, de maneira sublime, de maneira tremenda. Eu estava meditando aqui nessa palavra, né? Então eu estou compartilhando com você, gente. Porque a fé, ela chama a atenção de Deus. A Bíblia nos diz, né? Deus disse, ó, se vocês tiverem fé, vocês vão falar a esse monte, né? Saia daí, monte, vá para outro lugar. E aí o monte com certeza irá. Com certeza irá. Você pode falar, então eu vou falar para o monte ir para lá. Sim, às vezes é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Às vezes a natureza não nos obedece, nada nos obedece, porque a gente coloca uma pitada de dúvida no que a gente fala, a maneira da gente agir. Porque é assim, na maioria dos casos é assim, você está crendo, você crê em Deus, o que acontece? Aí você duvida um pouquinho. Lá no coração você duvida um pouquinho. E às vezes também se você não crê, não confia em nada, assim, de maneira nenhuma não confia em Deus, mas também lá no íntimo você crê um pouquinho, sabe? Então tem esses contrastes aí, gente. Mas vamos dar lugar à fé em Deus, no único Deus,